Olá, bom dia a todos, bom dia aos que estão entrando agora, bom dia aos que vieram do YouTube. Hoje é terça-feira, dia do nosso bate-papo com vários convidados. Já foi uma manhã muito legal, às 9 horas com a Laís, às 10 horas com a doutora Caroline, e agora, daqui a pouquinho mais, está entrando aqui com a gente o doutor Frederico Messias, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já está acenando aqui, daqui a pouquinho mais ele entra. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre o Judiciário Exponencial, o movimento pela inovação, um movimento que ajuda a preparar pessoas e instituições para a justiça do futuro. A gente fica muito crescendo, cada dia novas pessoas, adeptos, fazendo parte desse processo, ingressando nesse movimento, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, assistindo às nossas lives, e está aqui o nosso convidado. Bom dia, doutor Frederico Messias. Bom dia, Ademir. Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme falar com você e com todo o seu público aí que nos assiste nesse momento. Então, doutor Frederico, eu vinha dizendo para as pessoas que essa live está sendo realizada aqui no Instagram, mas depois ela vai lá para o YouTube, no nosso canal Judiciário Exponencial, onde a gente tem as pessoas que acompanham todos os dias, estão inscritos, novas pessoas, já tem quase 3.000 pessoas lá, tem 10.000 pessoas na nossa base que a gente troca a experiência e convida para os nossos eventos todas as semanas, acrescentando novos conteúdos e discutindo, né, doutor Frederico, a questão da tecnologia e a inovação nesse movimento que está acontecendo na justiça toda. Doutor Frederico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento, da sua cultura de tecnologia, né? Porque é alguém que já começou isso lá atrás, um movimento que vem ganhando novos adeptos, né? Utilização intensa de tecnologia. Tu poderia contar um pouquinho da tua história para quem ainda não te conhece, para quem quer saber um pouco mais sobre o Fred Messias? Bom, Ademir, eu, na verdade, ingressei no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo no concurso no ano de 2000. Então, esse ano, em outubro, agora, eu completo 20 anos de carreira. Sou juiz titular da 4ª Vara Civil de Santos, uma comarca aqui de entrância final, aqui no estado de São Paulo. E tenho trabalhado, sou professor, leciono em algumas instituições, principalmente cursos de pós-graduação. E tenho trabalhado a partir da ideia do processo digital, com o uso da tecnologia naquilo que ela pode facilitar a prestação jurisdicional. Esse é um tema que eu gosto muito. Falar depois da doutora Caroline, que acabou de falar com você aí, é uma imensa responsabilidade, e eu tenho certeza que eu não estou à altura da experiência e da qualidade técnica que ela acabou de apresentar para você aí, mas eu tenho condição de compartilhar com o público algumas experiências que a gente tem vivido aqui na 4ª Vara, principalmente no que a tecnologia tem favorecido essa ideia da melhor prestação jurisdicional e do acesso à justiça, que eu acho que acesso à justiça não é só o bom julgamento, não é só a função, a atividade fim do juiz de julgar, mas é também facilitar para que as partes e os advogados consigam trabalhar na busca dessa melhor decisão. Então, acho que é compartilhar um pouco dessa experiência e aproveitando também aqui para divulgar o canal lá do YouTube, né, que é o professor Fred Messias. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer o canal, se inscrever, tem bastante coisa interessante a respeito de temas ligados aí principalmente ao direito civil, processo civil. Então, para quem tiver a oportunidade, é o professor Fred Messias. Tá ótimo. Antes da gente entrar nos exemplos, antes de a gente falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia, né, na prática, aí, eu gostaria que tu comentasse um pouco de onde veio a paixão pela tecnologia, em que momento que o juiz de direito, Fred Messias, ou antes disso, se conectou com tecnologia. Na verdade, eu costumo dizer, Ademir, que eu, apesar de gostar bastante da tecnologia, eu ainda engatinho nesse tema, né? Então, eu estou todo dia aprendendo um pouco, mas, basicamente, eu acho que todos nós passamos a ter uma imposição à tecnologia, porque hoje
a gente não consegue mais viver sem ela, né? Mesmo aqueles que dizem que não gostam da tecnologia ou que são avessos à tecnologia, se veem aí em um momento usando o aplicativo do banco, ou fazendo uma compra pela internet, ou assistindo um filme nessas plataformas de streaming. Então, todo mundo, de alguma forma, a todos foi imposta a tecnologia. Eu prefiro ser daqueles que procura aprender, procura conhecer, procura buscar ferramentas que auxiliam e que vêm da tecnologia e que auxiliam no meu dia a dia. Quando nós começamos aqui em São Paulo com o processo digital, lá para os anos de 2011, mas basicamente de modo mais efetivo a partir de 2013, veio então a ideia de, bom, se o processo é digital, e o processo digital, você sabe que foi uma revolução, né? Mais até do que a troca da máquina de escrever pelo computador, porque nessa primeira troca ainda havia ali o teclado, você se via no papel a digitação, você passava a ver numa tela, mas de uma hora para outra, no processo digital, o processo sumiu, né? Então, aquele processo que você manuseava no balcão do fórum, ele desapareceu. Você passou a vê-lo numa tela de computador, na tela do seu smartphone, do seu tablet. Então, essa foi uma revolução que exigiu de todos nós várias adaptações. E a partir daí, então, surgiu, bom, o que eu posso aproveitar da tecnologia com o processo digital? A primeira coisa que veio foi a questão do atendimento virtual, né? Que a gente vai poder ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Mas a gente tem uma série de outros mecanismos. Hoje eu estabeleço reuniões com a chefia que não são necessariamente reuniões presenciais. A gente faz reuniões nessas plataformas de reuniões virtuais. Aqui em São Paulo, o tribunal adotou o Teams da Microsoft. A gente faz o controle das filas de trabalho à distância no processo digital. Então, hoje a gente tem condição de saber o quanto cada servidor movimentou de processos, quais foram essas movimentações. Então, a gente tem um controle absoluto através do sistema digital do movimento da vara. Nós realizamos hoje também audiências virtuais. Enfim, me parece que uma série de ganhos que foram trazidos pela tecnologia e foram experiências. Algumas a gente acabou descartando no caminho porque não eram tão produtivas para a atividade jurisdicional, e outras estão aí incorporadas. E eu acho que a pandemia veio para mostrar que aquelas experiências do passado, elas são experiências muito positivas, porque hoje nós temos adotado aí por uma necessidade absoluta as audiências virtuais, os atendimentos à distância, as reuniões, as aulas, né, que são aulas também virtuais, enfim. Eu acho que o momento atual tem mostrado o acerto que foram as implementações que nós fizemos no passado em relação à tecnologia. Eu lembro desde que eu estive no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de 2011 a 2014, e depois eu saí numa jornada de entender a cultura dos tribunais em todas as regiões do país. E eu lembro das minhas apresentações usar o case do juiz Messias, da quarta vara de Santos, né? Sobre o uso de Skype, como pioneiro no uso dessa ferramenta para atender advogados. Então, de onde veio essa inspiração? Veio do processo digital, como uma forma de amenizar o custo do deslocamento, ganhar tempo em relação ao atendimento aos advogados? Como é que acontecia antes, né, Ademir? O advogado se dirigia até a minha sala, levava um pedaço de papel, que era a sua petição, e ali eu despachava alguma coisa naquela petição. Então, para que ele pudesse ter o atendimento, ele precisava fazer a petição, ele precisava pegar aquela petição, se deslocar até o meu gabinete. Às vezes está fazendo audiência, às vezes está fazendo alguma outra reunião, ele tinha que esperar. E às vezes ele ficava menos de 5 minutos à minha frente, apenas para receber aquela decisão na petição que ele levava ou para expor a situação. Bom, quando o processo digital veio, o que passou a acontecer, Ademir? Os advogados não tinham mais petição para levar, porque a petição era digital, então eles levavam ali um papelzinho com o número do processo, falavam o que tinha que falar e diziam, doutor, o processo é esse, mas eu não tinha que despachar nada, eu não tinha que fazer nada. Na verdade, era só ouvir mesmo o que o advogado tinha para falar.
Se é só para ouvir e se não há necessidade de nenhum contato físico, então por que exigir que esse atendimento fosse presencial, né? A gente recebe, e a sua experiência deve já ter mostrado isso, eu recebo advogados de outras cidades, recebo advogados de outros estados até, que às vezes vinham aqui com a malinha para passar um dia apenas para despachar 5 minutos com o juiz. Bom, por que fazer isso se eu posso permitir que o advogado fale de onde ele esteja, de qualquer lugar do mundo, né? Para poder expor ali qual é a vontade dele, qual é o desejo dele em relação a algum processo, e então eu ter a oportunidade de receber esse contato e então dar o andamento que tem para ser dado. E aí veio, então, então vamos fazer o atendimento à distância. Eu uso o Skype, porque eu conecto o Skype no aplicativo do celular, via e-mail institucional. Então, ele fica das 9 às 19 aqui aberto no meu celular, o contato é direto comigo, não tem ali qualquer tipo de intermediação, e a gente consegue dar uma agilidade. A gente tem ganho de agilidade, porque, obviamente, o encaminhamento é muito mais rápido, a gente não tem o custo que o advogado tem do deslocamento para falar com o juiz. Esse custo também envolve o tempo perdido entre deslocamento e atendimento. Nós temos a transparência, porque o advogado ele indica logo de cara o número do processo e OAB, e esse atendimento fica registrado. Enfim, é uma série de ganhos que não justifica mais exigir o atendimento presencial. É claro que o atendimento presencial continua. Quem tiver interesse em perder todo esse tempo, em ter todo esse gasto e quiser ir lá falar pessoalmente comigo, eu estou lá à disposição, não tem problema nenhum. Mas a gente oferece essa alternativa porque eu acho que ela é muito positiva. E a experiência tem sido muito boa, viu, Ademir? Agora, por força da pandemia, o tribunal também adotou aqui um atendimento pela plataforma Teams. Então, nós temos aqui na 4ª Vara de Santos 2 formas. Ou o uso do Skype, ou então através da plataforma Teams, aquela chamada teleconferência com o magistrado. Isso está regulamentado hoje também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. São alternativas à disposição do advogado para que ele possa ter esse atendimento virtual. Isso, a partir dessas experiências de uso, tu acreditas que a tecnologia tem um potencial de facilitar o acesso à justiça das pessoas? Ah, sem dúvida. É que a gente imagina sempre, né, Ademir, o acesso à justiça como sendo... A gente, quando lê lá o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, a gente faz, às vezes, a leitura, me parece que a leitura mais apressada diz, não se excluirá de lesão ou ameaça à lesão do Poder Judiciário. Essa leitura, me parece que o princípio não é apenas permitir o amplo acesso à jurisdição, é claro que essa é a principal vertente do princípio, mas é também permitir a efetividade desse acesso. Quer dizer, não adiantaria nada eu ampliar o acesso ou dizer que o acesso é ilimitado e, ao mesmo tempo, não garantir a efetividade desse acesso. A pessoa precisa ter a certeza de que ela vai ingressar no Poder Judiciário e terá a sua demanda atendida de forma efetiva. E entre o caminho do acesso e o caminho da demanda efetiva, eu tenho um longo trecho a ser percorrido, e esse longo trecho me parece que tem que ser trabalhado também com a ideia de efetividade. Então, eu preciso dar mecanismos para que o advogado tenha a oportunidade de falar com o juiz de um modo mais célere, de um modo mais dinâmico. Eu preciso ter um controle da gestão processual mais eficiente. Enfim, eu preciso ter, entre entrar no Poder Judiciário e sair com a demanda satisfeita, esse meio do caminho também bem gerido, também bem administrado, e aí é que eu acho que a tecnologia entra de modo decisivo, porque a gente sabe que a tecnologia ajuda muito nessa gestão de tempo, de efetividade, de produtividade. Aliás, a tecnologia, para este momento que a gente está vivendo, ela está sendo fundamental para que o judiciário mantenha essas atividades. E uma coisa que tem chamado a atenção, e eu tenho acompanhado as redes sociais dos tribunais, inclusive na tua, percebo que publicação em relação à produtividade, né, ela vem se consolidando a tecnologia como uma ferramenta, inclusive,
para melhorar a produtividade do judiciário como um todo, né? O Ademir, você imagina hoje, se nós tivéssemos ainda os processos de papel, processo físico, e nós tivéssemos que ficar 120 dias, como ficamos aqui em São Paulo, com os tribunais fechados. Você imagina a loucura que ia ser isso? E, na verdade, como você bem anotou, os processos digitais continuaram tramitando normalmente durante o período mais crítico da pandemia. Nós ainda vivemos um período bem complicado, principalmente em algumas regiões, alguns estados, mas já houve uma situação mais crítica no país inteiro e os processos digitais tramitaram normalmente. E aí os índices, e aí não é questão de achar ou não achar, né? Os índices objetivos de produtividade mostram isso. Houve uma elevação na produtividade no trabalho remoto, o que claramente, para mim, indica o acerto desse novo modo de trabalhar. Então, acredito que isso agora tem uma maior facilidade de aceitação por quem não era tão adepto, porque muito se questionou lá no início, né? Nem todos os profissionais gostavam dessas tecnologias ou entendiam que isso era uma condição importante de acesso. Então, acredito que agora vai ser mais fácil o convencimento e a utilização de forma mais intensiva. Você sabe que o sistema de justiça, eu não vou falar poder judiciário porque não é justo só com o poder judiciário. O sistema de justiça como um todo, ele é conservador, né? O sistema de justiça, ele é um ambiente de liturgia, de rotina, de burocracia. É um ambiente que foi trabalhado, construído ao longo dos anos, sempre nessa ideia de conservadorismo. E agora, essas mudanças que traziam algo novo, que traziam algo que é de uma visão mais moderna, sempre encontravam alguma resistência, porque sempre se teve ali aquela coisa, não, olha, as audiências têm que ser presenciais, o atendimento tem que ser presencial, as ações têm que ser documentadas em papel. Enfim, o sistema de justiça, esse era um problema que eu via no sistema de justiça como um todo. E agora, como a pandemia nos impôs uma necessidade de que, sem essas tecnologias, nós hoje estaríamos completamente parados, o que as pessoas passaram a ver? Mesmo que contra a vontade, mas elas passaram a ver que, na verdade, isso funciona e funciona muito bem. E essa experiência me parece que vai servir de base para que, no futuro, depois que a gente tem aí o restabelecimento completo das atividades do Poder Judiciário, essas ferramentas venham para ficar. Eu tenho certeza que a grande maioria das ferramentas que foram usadas nesse momento de pandemia, elas talvez, claro, não fiquem 100% como o momento atual, mas alguma coisa gradual nós certamente teremos no futuro. Trabalharemos com o home office, talvez metade da força de trabalho presencial, metade home office. Trabalharemos também com algumas audiências em formato virtual, manteremos o atendimento virtual dos advogados. Eu acho que essas são inovações que vieram para ficar. Tu falou bem, imagina se o processo fosse físico. E uma coisa que me chamou a atenção nesse período de pandemia também, além do amplo acesso à videoconferência, normatização de intimação por WhatsApp, alguns tribunais antes tinham dificuldade de aceitar isso e agora está acontecendo de forma natural. Mas uma coisa que aconteceu também foi a conscientização em relação a isso que tu falaste. O processo digital eu consigo acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. O processo físico não. Então, mesmo tribunais que já tinham acabado com a entrada do papel físico, mas agora a digitalização do acervo passou também a ser uma prioridade. Aqui em São Paulo, inclusive, há duas situações, né? Nós temos o Tribunal de Justiça tem um projeto de digitalização do acervo, mas o que acontece, Ademir? Quando a gente fala do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos falando de 19 milhões de processos ao todo em andamento, e me parece que, segundo os dados aí que foram passados, o acervo físico seria em torno de 8 a 10 milhões. O custo da digitalização desse acervo seria, no momento atual, impraticável para o Tribunal de Justiça
Então, o projeto seria um projeto a longo prazo, entre 5 e 10 anos, para digitalizar o acervo físico. O que o tribunal fez aqui foi facultar aos advogados que eles possam fazer a digitalização por sua conta dos processos que são do seu interesse. Então, hoje, o tribunal vai caminhar paralelamente com o seu projeto de digitalização e, ao mesmo tempo, o advogado que tiver interesse em digitalizar o seu processo, ele tem essa possibilidade, já está regulamentada, no sentido de digitalizar o processo que for do seu interesse. Então, nós temos esses dois caminhos aqui em São Paulo, e me parece que eu já tenho recebido pedidos de advogado para digitalização. Vai haver aí um grande número de solicitações dentro disso que você mencionou bem, que é a experiência de imaginar que o seu processo físico possa ficar parado aí por 120 dias sem movimentação. Então, os advogados estão correndo aí para digitalizar os seus processos, porque a gente, numa visão otimista, a gente acredita que isso vai passar em breve, mas ninguém possa garantir que não volte mais à frente, nem que daqui a 5, 10 anos a gente tenha uma outra situação parecida como essa. Então, me parece que os advogados já estão trabalhando com essa previsibilidade e pedindo para digitalizar os seus processos. Tu acreditas que a tecnologia pode, através de outras ferramentas também, ampliar a possibilidade de atendimento, não só por dentro do judiciário, mas, por exemplo, as plataformas de mediação que têm surgido, e a gente vê que vem surgindo novas plataformas. Só no Brasil aí tem cerca de 20 plataformas de mediação, algumas com mais movimento, outras menos, mas tem sido intenso esse crescimento, não só no Brasil, né, no mundo, utilizando meios alternativos para... Eu acho que diminuiu um pouco a entrada, né? Tem muito o volume de processos, além de usar o potencial que tem de usar a inteligência artificial para diminuir o estoque, mas eu acho que a entrada de processo também tem que ser repensado, né? Incentivar o uso, quem sabe, dessas plataformas. Tu acredita nisso como uma ferramenta fundamental para a gente evoluir na questão da entrega do sentimento de justiça ao cidadão? Eu acredito, Ademir. E mesmo que eu não acreditasse, me parece que o legislador, o CPC de 2015, deu uma clara ênfase a esses métodos alternativos de solução de litígios, dizendo claramente que enfim, o Poder Judiciário deveria trabalhar para que a primeira possibilidade de solução do conflito ela viesse de uma autocomposição entre as partes. Porque o que acontece? A gente sabe, né, Ademir? A solução consensual, seja ela fruto de uma conciliação, seja ela fruto de uma mediação, ela é uma solução das partes. Quando eu decido, eu, juiz, decido e sou um terceiro de fora na relação impondo a solução daquele conflito, normalmente nós temos com certeza, uma das partes que sai contrariada, ou às vezes nós temos as duas partes contrariadas porque nós temos ali aquele julgamento de parcial procedência. Então, é óbvio que a solução que vem do consenso das partes e não imposta pelo juiz, ela é muito mais produtiva em termos de racionalização do sistema jurisdicional. E essas plataformas de mediação online, inclusive eu já tive experiência de usar uma em nome próprio, né, envolvendo uma questão própria, e eu acho extremamente interessante o modo como elas trabalham e o modo como elas facilitam esses mecanismos, seja de conciliação, seja de mediação, e que permitem ali a rápida solução do litígio e a solução de forma definitiva, e não a eternização do conflito, que é o que normalmente acontece quando a decisão é imposta pelo juiz. Nós sabemos que o sistema é pródigo em recursos, e aí, então, esse conflito vai se postergando, a parte não se sente confortável com o resultado e fica aquele conflito latente por muitos anos, enquanto que na conciliação, na mediação, as partes saem satisfeitas porque, de alguma forma, parte daquilo que elas pretendem foi atendido, e aí, então, o conflito, a pacificação se resolve ali e cada um segue sua vida. Então, eu sou totalmente favorável e acho que a solução
para o Poder Judiciário. E eu acho que nesse momento de pandemia, porque a gente tem... A pandemia não paralisou, né, apenas o sistema judicional em relação aos processos, né? Ela paralisou a economia como um todo. Então, nós vamos ter as situações de conflito que surgem aí durante essa situação de pandemia e vamos ter, por muitos anos, os conflitos que surgirão decorrentes da crise econômica da pandemia. A gente não pode achar que, ao longo de 5, 10 anos, pelo menos, não surgirão questões envolvendo locação, cobrança de condomínio, enfim, ações de despejo, por conta da crise econômica que surgiu durante a pandemia. Então, eu acho que o Judiciário tem que voltar muito mais agora os olhos para esses mecanismos de conciliação, mediação, como forma de solução dos conflitos. Porque isso é um dado, né? Todo momento de crise tende a haver um aumento considerável no volume de processos em função de prejuízos, em função de contratos, em função de acordos, e agora a pandemia parece que vai trazer já tem, né, um volume de processos em crescimento em função desse tipo de, que dentro citasse, contratos de locações, contratos de compra e venda, contratos que não podem ser cumpridos em função das pessoas, as empresas estão paralisadas, enfim. A gente tem uma situação no Brasil, uma situação bastante complexa, né? O país continental tem diferentes situações de estado para estado. Mas a tecnologia ela pode sim ser uma ferramenta que pode facilitar o acesso através das plataformas. Eu acho que isso realmente é um destaque importante para este momento, né? O Ademir, você sabe que aqui até foi legal esse tema, porque de forma inovadora, aqui em São Paulo, nós temos varas que são varas privativas de competência absoluta de falência e recuperação judicial. São 3 varas aqui em São Paulo, com 2 juízes em cada uma. E esses colegas, esses juízes, de forma inovadora, eles montaram um sistema de conciliação prévia em relação aos processos que surgem na recuperação judicial e na falência, justamente porque tem crescido muito a demanda de empresas que solicitam recuperação judicial ou que mesmo acabam indo à falência durante esse período. Então, os colegas aí, de forma inovadora, criaram um mecanismo de conciliação prévia para tentar compor os litígios antes de se chegar a uma recuperação judicial ou ainda mais, de forma mais drástica, à própria falência. Muito bom. A gente vinha num debate, a gente veio acompanhando esse movimento, né? A doutora Caroline, na conversa anterior, citou um estudo da FGV que mostrou esse dado importante, que são 72 ferramentas de inteligência artificial sendo desenvolvidas dentro do ecossistema de justiça, pelos tribunais. Vem o surgimento de ferramentas como o Vitor, como a Eli, Synapse, o Larry. Semana passada a gente viu o surgimento, a apresentação desse case no Tribunal do Paraná. Enfim, todos os tribunais, eu sei que o TJ de São Paulo também tem uma série de ferramentas já também em desenvolvimento. Tu acreditas no potencial da inteligência artificial? Acredito. Bom, como eu falei para você, né, a Caroline tem muito mais experiência. O STF usa lá, né, um sistema de inteligência, o Vitor. O Tribunal aqui de São Paulo tem experiências iniciadas com o uso de inteligência artificial. O debate, eu acho que a gente pode estabelecer aqui, Ademir, a inteligência artificial ela vai entrar, ela vai entrar no sistema. O debate é como e qual o limite dessa inteligência artificial, né? Agora, que ela vai entrar, a gente não tem como, porque a otimização de rotinas, a facilitação da pesquisa, a busca de dados, quer dizer, não dá para imaginar que a gente não possa usar a inteligência artificial para esse tipo de atividade, e até porque ela fará um serviço melhor do que o nosso. Eu acho que o grande debate é saber se a gente vai ter, ou se a gente terá a inteligência artificial substituindo a figura humana
principalmente na hora de decidir, né? Eu acho que eu não acredito nisso. Eu acho que ela é uma ferramenta de apoio ao processo de decisão. Perfeito. Eu acho que a parte de atendimento ela é fantástica. A gente vê vários chatbots desenvolvidos já na indústria privada, empresas, mesmo na justiça já tem várias ferramentas sendo disponibilizadas. Para a parte de atendimento, acho que é inquestionável. Para a parte de pesquisa, pode trazer um benefício grande. Agora, ela não substitui o juiz. A decisão é do magistrado. Agora, ela pode potencializar o teu trabalho, né? Claro. Você sabe que se você entrar hoje lá na página do TJ de São Paulo, fica um robozinho ali no canto direito da tela, que é um robozinho que auxilia no atendimento dos juizados especiais, né? Porque a gente sabe, nos juizados especiais, às vezes a parte não está com o advogado, então tem um robozinho ali do lado que ele auxilia no atendimento dos juizados especiais. E aí eu concordo claramente contigo, porque a gente não pode esquecer, seja no processo que era de papel, seja no processo que está na tela do computador, todo o processo traz um drama, um conflito humano dentro dele, né? E esse conflito tem que receber um olhar humano também, né? Eu preciso saber identificar, porque o resultado do processo ele não é binário, sim ou não, né? O resultado do processo ele exige ali que o magistrado se debruce sobre ele e coloque os seus olhos naquele conflito e consiga enxergar situações que a máquina não enxerga, né? A máquina a inteligência artificial pode me dar um padrão de julgamento em relação àquele determinado caso, buscando aí uma base de dados infinitamente superior àquela que eu teria condição de buscar em nome próprio. Mas, tudo bem, olha, o padrão de julgamento é esse aqui. Mas eu, enquanto magistrado, preciso se debruçar sobre aquele processo e saber se realmente aquele padrão de julgamento se aplica àquele caso ou se aquele caso tem alguma peculiaridade que distingue ele dos demais, né? Então, eu acho que aqui não tem como. A ferramenta vai auxiliar, vai melhorar, vai potencializar, como você falou, o julgamento, mas ainda vai ser necessário ali, me parece que por uns bons anos, eu acredito que ainda vou estar na carreira exigindo-se ali a figura humana na hora de decidir para fazer justamente esse olhar sobre o conflito humano que tem o processo. A máquina vai aprendendo, né? Mas tem uma curva de aprendizado e, além disso, tem alguns limites que começam a ser discutidos e debatidos dentro da justiça ou até na sociedade como um todo, principalmente a questão ética, né? Porque a máquina ela aprende a partir dos ensinamentos da curadoria do homem, né? Do ser humano. Então ela vai aprendendo de acordo conforme ela vai tendo experiências e vai sendo Você sabe que, ensinada. Ademir, eu participo aí de um núcleo de estudos e se trouxe ali uma situação, se mencionou uma situação em que nessas questões de indenização por atraso de voo, né? Eu não sei como é que funciona esse sistema, mas o fato é que se você tiver lá, seu voo atrasou, sei lá, 6 horas, eles conseguem identificar que você sofreu ali um atraso de 6 horas, eles conseguem calcular basicamente qual é o padrão de indenização para atrasos de voo em 6 horas, e eles entram em contato com você para comprar o seu direito, para que depois eles possam se substituir a você na propositura da ação. Então, obviamente, eles têm o cálculo de qual é o padrão médio de indenização para 6 horas, eles te pagam um valor abaixo e assumem o risco, mas é um risco calculado a partir do cálculo que a máquina fez desse padrão de indenizações por atraso de 6 horas. Então, vejam aonde pode chegar o uso da tecnologia no ramo do direito, né? Além dessas tecnologias, tu gostaria de destacar alguma outra? A gente falou em inteligência artificial, principalmente videoconferência. Tem alguma que tu gostaria de destacar? Eu acho que eu tenho tido uma experiência bastante positiva. Inclusive, hoje eu tenho audiência virtual. Eu tenho realizado as audiências da vara de forma virtual.
E também eu participo de uma turma do Colégio Recursal aqui de Santos, e a gente já teve a oportunidade também de fazer 2 sessões de julgamento do Colégio Recursal, também de forma virtual. E eu acho que eu confesso para você que no começo fiquei um pouco temeroso em relação ao êxito dessa empreitada, porque não depende só de mim, né? Depende também dos advogados, das partes, das testemunhas. Todo mundo tem que, de alguma forma, vestir a camisa, entre aspas, para que o ato dê certo. Mas as experiências, a gente vai aí para o 3º dia de audiência virtual, as experiências têm sido muito positivas, e o ganho, Ademir, de não ter que exigir o deslocamento da testemunha, das partes, dos advogados, tem sido muito legal. A gente aqui em São Paulo usa o Teams da Microsoft, a gente organiza a reunião, as pessoas recebem nos seus e-mails o link de acesso para essa reunião, que é a audiência. Na data e hora marcada, elas acessam. A gente tem o chamado lobby, que é onde as testemunhas ficam aguardando e elas só são chamadas, então, na hora de prestar depoimento. Os advogados têm o microfone aberto para intervir a qualquer momento na audiência. Então, na verdade, a gente só mudou o que era no meio físico para o meio virtual, e a experiência tem sido muito positiva. No Colégio Recursal, a gente, inclusive, notou uma situação. A gente fazia as sessões do Colégio Recursal e tinha uma média de 8 a 10 sustentações orais, quando elas eram presenciais. No último colégio que nós fizemos, nós tivemos 20 pedidos de sustentação oral na sessão virtual, claramente por quê? Porque o advogado não tem que se deslocar presencialmente até o local do julgamento, ele podendo fazer do seu escritório, obviamente, então, ele tem interesse em expor ali na sustentação oral as suas razões, as suas teses. Então, vejam que é mais um exemplo de que a tecnologia favorece o acesso à justiça, porque no meio presencial, provavelmente, os advogados não se deslocariam até o prédio do fórum em Santos para fazer a sustentação, e de forma virtual fazem lá da cadeira do seu escritório e tem uma possibilidade de expor as suas razões na sustentação oral. Então, eu acho que as experiências das audiências virtuais têm sido muito positivas também. Então, tu já tem uma experiência de longa data de utilizar a ferramenta para atender advogado, e agora com audiência. Eu gostaria que tu desse algumas dicas de como ser produtivo nesse contexto, né? Porque acaba que, se tu não for extremamente organizado, vai te gerar uma demanda grande em função do volume de processo, em função das interações com os advogados, da audiência. Como tu te organiza? Como tu poderia passar dicas para quem gostaria de usar mais a tecnologia, assim como tu usas já e tem uma experiência de já há algum tempo? Eu tenho uma rotina de trabalho, né, já há algum tempo do processo digital. Então, por exemplo, eu procuro assinar o expediente todo num determinado horário, né, para que não fique parando várias vezes ao dia para assinar. É claro que pode ser que entre alguma coisa urgente, mas aí a gente já tem um canal de WhatsApp com os chefes do cartório, e aí eles me avisam: doutor, entrou um processo urgente, precisa ser analisado agora. Mas fora isso, a rotina do expediente normal, eu paro para assinar expediente no horário certo do dia. Ao longo do dia, eu tenho ali também um horário para analisar com os meus assistentes. Aqui em São Paulo nós temos 2, as minutas que eles produzem, e aí também a gente separa um horário específico para isso, para que isso não fique picado ao longo do dia e você tenha que parar várias vezes. Em relação ao atendimento dos advogados, o que eu tenho percebido, eu não estabeleço o horário, né? Então, no Skype, ele pode me chamar das 9 às 19, mas o que eu tenho visto é que a maioria, Ademir, prefere um atendimento por mensagem escrita. Então, ele encaminha uma mensagem escrita, e aí, então, eu não tenho que, obviamente, necessariamente parar para atender no vídeo a chamada, o que acaba, às vezes, demandando mais tempo. A grande maioria dos atendimentos tem sido mensagem escrita, onde, então, eu consigo ver o que o advogado pretende, eu já abro a tela do computador, ou se eu tenho que encaminhar para algum chefe alguma coisa, eu printo aquela tela da mensagem do advogado
encaminho também via WhatsApp para os chefes, para que eles possam dar o atendimento. Então, mesmo essa rotina do atendimento virtual, ela acaba não atrapalhando muito o dia a dia. Aliás, eu acho que, na verdade, tenho certeza, ela melhora até, né? Porque nos tempos em que eu trabalhava presencialmente apenas, e a gente sabe o quanto atrapalha parar para atender alguém, e aí a gente, obviamente, eu sempre atendi todos a todo momento, então, às vezes, vinha 1 hora, na segunda hora vinha mais 2, aí na terceira hora mais 3, e então, ao longo do dia, a gente parava várias vezes para ficar atendendo, e hoje a gente consegue dar uma resposta muito mais rápida com esse tipo de atendimento virtual. Então, eu acho que... e uma coisa que eu acho que é imprescindível, né, Ademir? É o processo caminhar de forma célere. Então, se o advogado sabe que o processo vai caminhar de forma célere, ele não tem a necessidade de ficar chamando atenção para uma questão que precisa ser resolvida no processo. Ele sabe que o juiz vai olhar aquele processo e vai decidir de forma célere. Então, a condução célere do processo também facilita essa diminuição do atendimento, principalmente dos advogados. Eu acho que são esses aí. E se fosse para deixar uma dica para os advogados, prefiram sempre. Sou eu mesmo que recebo as solicitações, então você não vai falar com uma máquina ou você não vai falar com um servidor do cartório. Se puder mandar a mensagem escrita com o número do processo, o número da OAB, e não precisa transcrever a petição na mensagem. Precisa apenas indicar exatamente aquilo que o advogado quer que seja, ou que seja aquilo que ele quer que chame a atenção, né? Manda por mensagem, porque a resposta é muito mais rápida do que se eu tiver que parar para atender virtualmente e a gente estabelecer uma conversa. Então, essa mensagem também é pelo Skype? Pelo Skype, né? O Skype hoje, né, o Ademir, ele permite a mensagem escrita, ele permite a chamada de vídeo e ele permite também a gravação de mensagem em áudio. Então, tanto a mensagem em áudio, qual que é o problema dela? Nem sempre eu consigo ouvir tão fácil em qualquer lugar, né? Às vezes, há situações que você não consegue, mesmo que você coloque no ouvido, mas é uma situação, às vezes, complicada de você ouvir a mensagem de áudio. A mensagem escrita, não. Eu consigo ver em qualquer lugar, né? Então, se eu pudesse deixar essa dica, é para que, ao usar o Skype, prefiram a mensagem escrita, porque a resposta vai ser mais rápida. Isso é muito bom. E sobre, assim, para a gente encaminhar já um fechamento, na tua visão, esse movimento agora que cresceu em função da crise, né? As pessoas trabalhando de forma remota, a produtividade aumentando, né? Eu vejo os tribunais divulgando isso, inclusive isso também é um aprendizado, né? Os tribunais criaram seus perfis no Instagram, nas redes sociais, estão comunicando mais. Eles perceberam a necessidade de comunicar mais com a sociedade, mostrar que o judiciário não parou, mostrar que o judiciário continua, até cresceu, melhorou a produtividade em função da pandemia. Isso entende que isso vai ficar com benefício e não há como haver um retrocesso depois, né? Acho que não. Acho que essa ideia dos tribunais, da comunicação de modo geral e da comunicação direta, né, com o seu público, eu acho isso sensacional, Ademir. Acho que vai ser esse, com certeza, é um caminho sem volta e os tribunais estão se estruturando cada vez mais para estabelecer e melhorar esses canais de comunicação. E é claro que quando a gente fala, por exemplo, do TJ aqui de São Paulo, quando a gente fala de um CNJ, a gente precisa ter uma profissionalização dessa comunicação, porque, obviamente, o gigantismo desses tribunais, do próprio conselho, exigem ali uma comunicação profissional. Quando eu faço aqui o meu Instagram, quando eu faço ali o meu canal do YouTube, é um negócio mais, vamos dizer, não é profissional, na verdade não tem intuito, caráter profissional nenhum. Então sou eu mesmo que trabalho com essa comunicação. Mas a comunicação da instituição em si, ela precisa ser profissionalizada e está cada vez mais profissional. A gente acompanha aí o perfil do TJ no Instagram, no Twitter,
a Escola Paulista da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça. E o que a gente tinha antes era apenas... E aí não vai nenhuma crítica, Ademir. Na verdade, a imprensa ela tende a divulgar aquilo que chama mais atenção, né? E aí, normalmente, o que chamava atenção eram os exemplos negativos, né? Toda vez que havia ali um desvio de conduta, era esse desvio de conduta que recebia o destaque, e aí parecia que isso era algo generalizado, né? Parecia que era algo de todo o Poder Judiciário e manchava a imagem da instituição como um todo. Hoje, com essa comunicação direta, os tribunais conseguem divulgar a produtividade, conseguem divulgar os seus projetos, conseguem divulgar suas boas iniciativas, e isso acaba impactando também na imagem positiva da instituição, né? Então, eu acho que, sem dúvida, é um caminho sem volta essa comunicação direta, que, para mim, é a grande vantagem da rede social, né? Permitir a comunicação direta sem um intermediário. Perfeito. Para a gente fechar mesmo agora, qual a tua visão do juiz Messias sobre o futuro? Sobre, pensando em tecnologia ou não, mas como tu enxerga o judiciário no futuro? Eu vejo o judiciário cada vez mais com uma mentalidade, vamos dizer, mais moderna. Os juízes conscientes de que precisam estabelecer essa comunicação com o seu público, precisam, entre aspas, prestar contas das suas atividades. E o judiciário que eu vejo é esse judiciário. É o poder judiciário do juiz que está consciente da sua função, que procura a cada dia melhorar a sua atividade, o desempenho da sua atividade, e que precisa deixar claro para a sociedade que em todas as carreiras nós teremos os maus exemplos, não há como fugir disso. O judiciário não está imune aos maus exemplos, aos desvios de conduta, mas nós precisamos deixar claro que a instituição é muito maior, que a instituição é formada, na sua grande maioria, por juízes que trabalham, por juízes que são honestos e por juízes que querem fazer um bom papel. Se a gente buscar hoje no Instagram, são vários os magistrados que estão atuando e que estão mostrando o quão importante é essa comunicação com o público. E eu acho que esse é o caminho que fica para o futuro, essa é a lição que fica para o futuro, é a comunicação do juiz com o seu público, que é a sociedade, mostrando as suas boas ideias, mostrando as suas condutas positivas, mostrando o seu bom trabalho, para que a imagem da instituição como um todo fique melhor. Então, eu acho que no futuro é isso que a gente tem. Muito obrigado, parabéns pelo grande trabalho que vem desenvolvendo. Um pioneiro no uso dessa tecnologia. Eu acho que a gente precisa comunicar mesmo, mostrar os bons casos de uso para inspirar outros e, através disso, apoiar a criação dessa rede que vem sendo desenvolvida aí no país todo, que vem incentivando o uso da tecnologia e da inovação. Para encerrar, então, canal no YouTube, Fred Messias. Professor Fred Messias lá no YouTube. E o Instagram também é Professor Fred Messias. Perfeito. Prof. Fred Messias, né? Ótimo. Não deixem de se conectar no canal no YouTube do Professor Fred Messias, no Instagram, no canal no YouTube do Judiciário Exponencial, que a gente disponibiliza todas as semanas novos conteúdos, e nos acompanhem aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva aqui no GTV. Compartilhem com quem vocês acham que pode ser útil como inspiração, e também será disponibilizada no canal no YouTube do Judiciário Exponencial. Dr. Fred Messias, muito obrigado, parabéns. Foi um papo inspirador. Ademir, eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público, te cumprimentar pelo trabalho excelente que você realiza, pelo grande trabalho do Judiciário Exponencial, e a gente que já estava para ter essa conversa há bastante tempo, para mim foi um motivo de grande alegria e muita satisfação poder conversar com você na manhã de hoje. Muito obrigado, foi uma honra estar contigo aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades. Parabéns, um bom dia a todos, até a próxima. Tchau.